Queridos e muito amados amigos, quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês nessa live que vai ao ar todos os sábados, das 14 às 15 horas. Agradecimento profundo por essa amizade. E falar em amizade, o esporte favorece para todos nós uma amizade muito grande, esse convívio social. E aí hoje eu tenho a oportunidade de apresentar para todos vocês, e estar aqui comigo nessa live de hoje, um grande amigo, mas um grande amigo mesmo, que foi conquistado no esporte, especificamente no atletismo, que é o Dr. Henrique Viana, médico, um grande médico, foi pediatra, teve trabalho em clínica de famílias, teve vários e vários trabalhos na medicina. Ele é professor de educação física também, igual a mim. Fundou a equipe Pé de Vento, que é a maior equipe da América Latina de corredores fundistas e a maior do Brasil. Ele sempre, nos anos 80 para cá, o Dr. Henrique figurou numa das maiores equipes de fundista do mundo. Então, é um médico, preparador físico, treinador de atletismo, dos melhores que nós temos, eu posso dizer isso, um grande amigo. Tem vários títulos nacionais, estaduais, nacionais, sul-americanos e mundiais. Vários e vários títulos. Então, eu quero chamar aqui esse meu grande amigo, médico, professor de educação física e treinador, Henrique Viana, para bater um papo conosco. Seja bem-vindo, meu amigo, doutor Henrique Viana. Coronel Rabelo, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Você que é uma pessoa muito amada aí no Rio de Janeiro, por toda a comunidade, né, os teus profissionais, tanto de educação física quanto alunos, o pessoal da PM. Eu me lembro de você desde há muitos anos. Eu não vou falar quantos anos para não descobrir a nossa idade, né? Mas você sempre admirei muito você, aquele respeito todo que você tem, e não é difícil, não é fácil de jeito nenhum ter uma pessoa assim como você. Ser respeitado, ser admirado, né, ser correto em toda a sua vida. Eu que quero dar os parabéns ao senhor pela essa pessoa que o senhor é. Obrigado, meu amigo Henrique. Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu vou começar essa live fazendo a primeira pergunta, que é uma pergunta de muitos aqui que estão lhe assistindo. Quando que o doutor Henrique, médico, começou a sua história no atletismo? Então, Rabelo, na verdade, isso começou foi uma ocasionalidade. Eu ainda, quando aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu estava no 5º ano de medicina, lá no Fundão, isso já há muitos anos, né, 1975, ia ter uma Olimpíada interna. E eu gostei muito de esporte, né? Eu sempre estava mais misturado com o pessoal da educação física mesmo do que com os próprios estudantes de medicina, exatamente pelas minhas habilidades esportivas. E aí ia ter uma corrida, ia ter basquete, eu ganhei uma medalha de bronze em basquete, ganhei uma medalha de bronze em xadrez, tênis de mesa, futebol, mas nenhuma medalha de ouro. E no atletismo me inscrevi e ganhei a prova de ponta a ponta. Foi uma corrida interna lá no Fundão, de 7.400 metros, que eu fiz 24,58, treinando apenas 3 vezes. Então, de lá para cá, eu nunca abandonei o esporte. Pelo contrário, fui aumentando. Aí já depois, quando eu mudei em Petrópolis, que eu fui para lá para fazer residência médica em pediatria e depois ser professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, aí eu comecei a treinar atletas lá também.
como é que foi essa transição de médico para atleta e treinador? Como é que foi essa transição? Foi assim, de uma maneira assim natural, né? Os fatos foram colocando a gente nessas situações aos poucos. Então, eu ainda estudante de medicina, eu comecei a correr. Aí depois, chegando em Petrópolis, aí eu já treinava, eu comecei a treinar um atleta meu lá do Fundão, o José Zanini, e na mesma época eu também comecei a treinar um outro atleta lá de Petrópolis, o Sérgio. Ele veio e falou para mim assim, poxa, você podia, com a experiência que você tem, conhecimento, me treinar também. Aí eu comecei a treinar ele. E para minha surpresa, né, eu que chegava na frente dele, nunca mais ganhei dele. E aí foi como uma bola de neve. Veio um, veio outro, até que 86 já, aí apareceu o Arthur Castro, que você conheceu, algumas corridas lá que você organizou, participou. E o Arthur vinha se tornando o melhor atleta do Brasil, ganhando todas as provas, e chegou a ganhar, participar de provas internacionais, chegou a ir para a Olimpíada e tudo mais. Então, foi um atleta assim, que foi assim, um grande destaque, foi exatamente assim, o divisor de água para eu passar de corredor, né, e estudioso do assunto, a um treinador de atletas de elite. Falando no Arthur, que foi um grande corredor, eu lembro de alguns atletas seus. Poderia citar os que mais se destacaram? Eu sei que é difícil lembrar, porque foram muitos dos seus atletas, mas podia falar aqueles que mais se destacaram? Eu vou citar assim por década, né? Então, na década de 80, o primeiro foi o Arthur, que chegou a ficar 2 anos apenas com uma derrota só. Chegou a fazer 1h01 na meia maratona, 2h10 na maratona, chegou a fazer, eu não sei todas as marcas dele, se ele estiver me ouvindo, né, ele pode até me corrigir. Se não me engano, ele fez 13 ou foi 14:01, 29 baixinho nos 10 quilômetros. Então, foi assim, um atleta assim, de muito destaque. Então, foi o primeiro e foi um dos melhores também. Depois veio o Clair Vatier, de Santa Catarina, que era um atleta assim, que ele tinha a melhor marca dele há 4 anos atrás, quando era juvenil. Depois, quando ele veio treinar comigo, em 3 meses ele fez a melhor marca dele. Ele tinha 14:48, me lembro bem disso. E aí, com 3 meses, ele fez 14:01. Aí depois, logo em seguida, veio o Luiz Antônio dos Santos. Aí o Luiz Antônio dos Santos foi assim um divisor de águas. E assim, em termos assim de profissionalismo, né? Ele ser um cara assim, muito sério, muito dedicado. E aí ele terminou conseguindo resultados assim fantásticos. Primeira maratona dele fez 2 horas e 12 minutos, uma coisa assim que ninguém esperava, uma maratona lá de Blumenau. Aí depois foi bicampeão de Chicago, ganhou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Atletismo de Gotemburgo, aliás, a única medalha que o Brasil ganhou, e aliás, a única medalha que até hoje o Brasil tem na categoria fundo em Campeonato Mundial. A outra medalha em campeonatos mundiais é do Ronaldo da Costa, que foi no Mundial de meia maratona. Aí o Luiz Antônio, então, foi um atleta assim que chegou a ser considerado o 3º melhor maratonista do mundo. Então, assim, muito sério, ganhou muitas provas aqui no Brasil. Ele tinha uma seriedade de treinamento, uma dedicação assim fantástica, admirável. Aí depois do Luiz Antônio, aí veio o Ronaldo da Costa, que foi outra lenda, né, do atletismo brasileiro. O Ronaldo da Costa, então, ele era, para você ter ideia, o 5º melhor atleta lá em Juiz de Fora, treinava há 5 anos e com 4 meses, 6 meses comigo, ele chegou aqui na equipe Pé de Vento, né? Ele chegou a entrar para uma seleção brasileira para participar de um revezamento na Ilha de Madeira, em Portugal. Aí depois o Ronaldo da Costa fez 13:37, se não me engano, e fez 1h
1h00:56 no Campeonato Mundial de Meia Maratona, ganhando a única medalha que o Brasil tem até hoje em Campeonato Mundial. Então, hoje, a Pé de Vento coleciona das 3 medalhas ganhas em campeonatos mundiais e Olimpíada, a Pé de Vento tem 2. Essa do Ronaldo e a do Luiz Antônio. Isso da categoria fundo masculino. Aí, depois do Ronaldo da Costa, aí vieram vários outros atletas. Estou falando assim, os principais destaques, né? O Eloy, uma vez, fez um trabalho de 203 atletas de elite formados na Pé de Vento. Você vê, até hoje, até o próprio Altobelli e o Vilela se tornaram atletas de destaque, de elite mesmo, na Pé de Vento. São atletas atuais, os 2 melhores fundistas do país. Aí depois veio o Éder Moreno. O Éder Moreno também foi outro atleta de grande destaque, ganhou medalha, esteve em Olimpíada, ganhou medalha nos Jogos Pan-Americanos, na maratona. Ele correu 3 vezes abaixo de 2h10. Hoje, ninguém corre 2h10 na maratona mais, infelizmente. E ele chegou em Chicago uma vez, ele correu junto com o Khalid Canuti, os 32 quilômetros iniciais, quando o Khalid Canuti bateu o recorde mundial. O Khalid Canuti fez 2h05:42 e ele foi junto com ele até o quilômetro 32. Só que chegar no quilômetro 32, ele bateu o pino, coitado. Mas mesmo assim, batendo o pino, ele fez 2h09:36, que coloca ele entre os 6 melhores maratonistas brasileiros de todos os tempos. É uma coisa assim memorável. Aí outros atletas foram aparecendo, né, foram se destacando. Outros atletas que tiveram assim, um destaque muito grande, como o Frank Caldeira, que ganhou todas essas provas dos circuitos brasileiros principais. Ele chegou uma vez a vencer uma prova importante em Brasília, nos 10 quilômetros. No dia seguinte, era para ele treinar na Maratona de São Paulo, fazer 32 quilômetros. Só que ao chegar no quilômetro 32 quilômetros, ele estava, acho que 3 minutos na frente do segundo colocado. Aí eu falei com ele, você continua, vê até onde dá. E aí ele foi até o final e venceu, chegou sozinho. E fez até uma marca razoável aqui para o Brasil, 2h17. Então, o Frank também foi outro atleta olímpico nosso, né? Correu muito bem. Aí depois veio outros atletas que começaram a se destacar também, como o Cosme, o Damião, o Giovanni dos Santos, que foi um dos maiores resultados recentes da Pé de Vento. Então, normalmente, a gente tem assim, uma gama muito boa assim, de atletas, né? E tem outros atletas assim que eu estou aqui, não dá para citar todo mundo, mas como o Eloy falou, são 203 atletas de elite, assim, de destaque para Pé de Vento e para o Brasil. Isso é um papo de vencedor, hein, doutor Henrique? É um papo de alegria, de vitórias, mas o atletismo e o esporte nos proporciona isso. Mas tem umas decepções também nas nossas vidas. Qual é a maior decepção sua no atletismo? Ô, Rabelo, o que acontece é o seguinte, né? Uma vez, um amigo falou para mim assim, doutor Henrique, eu descobri, até um rapaz que eu ajudei muito e foi também uma decepção, sem querer citar nome. Ele falou assim, doutor Henrique, eu descobri por que o senhor gosta de ajudar as pessoas. Aí eu olhei para ele assim, falei assim, e sorri, e falei assim, não, você não sabe. Aí ele falou, eu sei sim. Aí eu falei assim, então me diz por quê. Ele falou assim, não é por causa da pessoa em si, você faz por você. Aí eu falei, explica melhor. Aí ele falou assim, é porque você se sente bem em ajudar as pessoas. Aí eu falei assim, ele acertou. Então, eu também, é claro que você gosta de ajudar as pessoas, mas chegar a você. Obviamente, aquele ditado que as pessoas falam, ajudar não importa quem. Não, importa sim. Se você vai ajudar um irmão seu, um melhor amigo seu,
é muito mais importante, né? Você se sente muito melhor porque existe, né, um elo afetivo maior do que você ajudar um desconhecido. Não que você não possa ajudar um desconhecido, né? Que aquilo também dá prazer. Então, eu aprendi com o passar do tempo que você não ter cobrança daquela ajuda. No atletismo, você percebe muito isso. Eu não sei se é o próprio comportamento do atleta, dele ser batalhador, ele ser lutador, né? ele ser guerreiro. Então, ele querer atribuir a ele mesmo o sucesso. Enquanto que hoje a gente sabe, alguns estudos têm mostrado isso, que o sucesso do atleta vai para um terço pelo talento dele, um terço pela dedicação dele e um terço pelo acompanhamento que ele tem, uma boa equipe multidisciplinar. Então, médico, psicólogo, nutricionista, treinador e 10% de outros fatores. É pena que, de repente, muitos não entendem bem isso. Mas não é a função do atleta ter o conhecimento, é a função do treinador ter o conhecimento. O técnico, o atleta é ter o talento e se dedicar. Muito bem. Doutor Henrique, explicou bem sobre essa decepção, que não foi muito decepção. Mas, dentre as alegrias que nós temos no esporte, e são muitas, o senhor teria para nos dizer qual foi a maior alegria dentro do esporte, dentro do atletismo? Digamos assim, né? Tem a alegria e tem o lucro. O lucro maior foi meu mesmo, né? Principalmente em questão de saúde. Eu te conto que, quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto. E eu tenho uma família de cardiopatas. E os irmãos meus faleceram cedo de cardiopatia. Hoje eu estou com 73 anos e a minha frequência cardíaca é 58 batimentos por minuto. Até hoje eu corro. Se eu não correr, eu sinto falta. Então, o lucro maior foi para mim. Eu estou vivo hoje devido ao esporte. Então, eu tive um ganho muito isso. Isso do ponto de vista de ganho, de lucro, de saúde. Agora, os atletas você poderia classificar eles assim. Aqueles atletas que deram resultados para você em termos de marcas, né, que foram esses que eu citei aí, por exemplo, ao Ronaldo, o Luiz, foram os destaques dos atletas. A nossa equipe, uma vez nós tivemos uma reunião e decidimos quem seriam os 4 ídolos da Pé de Ferro. Aí foram eleitos os 4 ídolos: o Ronaldo, o Luiz, o Frank Caldeira e o Éder Moreno. Então, devido aos resultados, as medalhas que eles conseguiram. Agora, em termos assim de relacionamento, né, aqueles atletas que se tornaram amigos seus, então foi um número grande. Vários atletas que se destacavam, se tornavam assim, muito amigos, assim, muitos amigos da gente. Então, por exemplo, eu creio que eu possa citar assim, alguns, eu vou, de repente, fazer injustiça a outros que eu não possa citar, porque talvez devido ao tempo ou devido à maneira como é que a gente se relacionou. Mas alguns desses que a gente pode citar, por exemplo, é o que nós chamamos de Goianão, que até foi ele que intercedeu junto com o prefeito aqui da cidade de Santa Terezinha de Goiás, que é uma pessoa assim, maravilhosa também, faz um trabalho aqui perfeito na área de saúde, e ele é amigo dele. E ele fez uma propaganda de mim muito grande. Eu vim aqui visitar ele, e na época eu falei assim, vou fazer uma palestra. Nessa de fazer a palestra, o que ele fez? Ele convidou esse prefeito para assistir a minha palestra lá em São Miguel do Araguaia, que fica a 210 quilômetros daqui. E aí ele assistiu a minha palestra lá e falou, não, você tem que ir trabalhar comigo lá em Santa Terezinha, estou precisando de um médico assim como você. Aí, como eu sou aposentado, aí aceitei e fiz um contrato com ele e estou aqui, trabalhando aqui, né? Então, o Goianão, o Paulo Sérgio, foi assim um dos atletas assim destaque em termos assim de pessoa, assim de comportamento. Ele sempre ficava ali com a gente, mas existiam outros, né? Como o próprio Lázaro, o próprio Flavinho, né?
É difícil assim citar. Outros, assim, pela fidelidade, como, por exemplo, o próprio Thiago, que está hoje morando lá em Brasília, são atletas fiéis a você. Outros pela correção deles, como o Jorge, né, o Raimundo, lá de Brasília. Então, teve muitos... Cada um tem, assim, uma categoria assim, de importância. Então, fica difícil você lidar assim e dizer qual foi o atleta. Entendi. Doutor Henrique, das 13 melhores marcas de maratonas do Brasil, das 13, a Pé de Vento carimbou 7 dessas 13, dessas marcas. E a Pé de Vento tem, assim, um simbolismo muito grande no atletismo. O meu amigo acha que o atletismo ainda é um grande facilitador para resgatar a cidadania e trabalhar esse lado social, principalmente para essas crianças que não têm uma assistência familiar, daquelas muito profundas. Acho que o atletismo é realmente essa ferramenta de inclusão social? Coronel, com certeza, né? Então, você vê alguns atletas meus, assim, chegaram assim a surpreender. Nesse caso aí, né, de resgatar e fazer, um atleta realmente se destaca, é o Giovanni. O Giovanni, eu não conhecia ele, não sabia nem quem ele era, e ele veio me procurar para treinar. E isso eu posso falar isso porque isso é público, e saiu em 3 reportagens de televisão, né? Ele era alcoólatra, e ele tinha um problema sério com o alcoolismo. Mas só que ele tinha um talento. Mas só que ele já treinava há 10 anos. Ele estava com 28 anos e treinava desde a época do Exército. Ele passou a vir treinar comigo e teve um sucesso muito grande. Você conhece ele aí da televisão, pessoalmente, aí o pessoal do Rio de Janeiro. Então, ele foi uma pessoa assim que surpreendeu exatamente porque ele viu em mim, viu na Pé de Vento a tábua de salvação dele. Então, o atleta tem que encarar com isso. Então, ele largou a droga, né? Ele largou o cigarro, ou desculpa, largou o álcool e nunca mais ele usou o álcool. E terminou tendo todo esse sucesso que teve aí, vencendo todas as principais provas aqui e se tornou um ídolo nacional. E, além dele, teve outros atletas, né? Vou citar, o Caetaninho, que a gente chama, Caetano dos Santos. Foi um atleta assim, que não foi assim, um grande destaque, mas ele viu no atletismo um estímulo para ele. Hoje ele é professor de educação física, treina uns grupos lá de, se não me engano, acho que é basquete, lá em São Paulo. Tem o Luiz Carlos Santos Ramos, a mesma situação deles. Vários atletas têm tido um sucesso muito grande. O Eloy, que é uma pessoa que a gente gosta muito dele, considera muito, faz parte da nossa equipe multidisciplinar. Então, era uma pessoa bem tímida, que veio lá de Pernambuco, e hoje ele é uma pessoa assim, super respeitada, fez uma faculdade, agora está fazendo a segunda faculdade, que é Educação Física, e ele que era um cara muito retraído, então ele abriu o mundo para ele. Muito bom. Doutor Henrique, o atletismo é considerado o esporte básico, né, das Olimpíadas, o esporte base olímpico. É um esporte de massa, mas nem todos os atletas que começam treinam por alguns anos, nem todos serão, por alguns motivos, grandes destaques, grandes atletas. Mas mesmo esses que não conseguirão ser grandes atletas. Ele, para a vida social, para a vida comum dele, consegue, de modo geral, transferir aquelas qualidades adquiridas, por exemplo, no atletismo, como respeito às regras, disciplina no treinamento, espírito de equipe, vontade de vencer, perseverança.
consegue transferir essas qualidades para a vida social, na sua opinião? Com certeza, né? Esses tempos eu estava lá conversando lá em Petrópolis, lá no batalhão, com um grupo lá, que eles chamam lá de... uns atletas lá, adolescentes, que cometeram pequenas infrações, ou outros que nem cometeram, que querem ir para lá também. Então, eles vão fazer atividade física lá. Nós fizemos um acordo com o comandante, os atletas nossos, quando fosse treinar lá, a gente treinaria eles também. Aí um atleta lá veio falar para mim assim: doutor, a minha mãe está encucada, a expressão que ele usou. Eu falei: por quê? Doutor, depois que eu comecei a treinar aqui com vocês, eu passei a ficar mais educado, trato a minha mãe bem, eu chego em casa, dou um beijo nela, e ela começou a ficar desconfiada de mim. O que você está querendo de mim? Por que você está assim? Eu: não, mãe, nada, eu não quero nada, não. Então, ele chegou falando para a gente que aquilo foi o atletismo que fez isso com ele. Né? Na nossa equipe, a gente percebia isso muito. Né? O próprio atleta que eu citei aí, o Goianão, que está aqui, né? Uma vez ele falou para mim que ele me agradece muito tudo que eu fiz para ele. Aí eu olhei para ele assim e falei assim: mas, Goianão, eu não fiz muito por você. Hoje você não conseguiu nada, você não tem dinheiro, você não tem nada, você terminou abandonando o atletismo. Por que você agradece a mim? Né? Ele é um cara assim que tem um QI muito alto. Ele é uma pessoa muito nobre nas suas maneiras de ser. Aí eu falei assim: não, doutor, o senhor não sabe, mas foi o senhor que mudou minha vida. Eu era um cara muito violento, eu gostava de brigar, eu não gostava de levar nada para casa. E o senhor me ensinou a ser mais calmo, mais racional. Então, hoje, às vezes a pessoa vem e me apronta alguma coisa, eu deixo para lá. Ou então, se eu tiver que brigar com o cara, eu dou só um empurrão nele. Enquanto que antes a minha vontade era dar uma paulada nele, ele já falou bem assim. Então, o senhor mudou muito a minha vida, o meu comportamento. E a minha mãe sempre falava que quando eu ia para Petrópolis, que eu voltava outra pessoa. Então, isso é o atletismo que nos dá. Então, teve uma qualidade que eu não citei aqui, uma ação. Ver se o senhor concorda com o que eu penso, porque nas palestras que eu faço sobre a ligação da segurança pública com outras atividades sociais, eu cito o esporte, eu cito o atletismo, que para mim, o atletismo, especificamente, previne a criminalidade. O doutor Henrique concorda com essa afirmação? Não, é uma grande verdade, né? Então, é pena, coronel, que as autoridades, né, não dê assim tanta importância, tanta ênfase ao atletismo, que deveria fazer. Né? Então, a gente vê que muda muito o comportamento dessa criança, esse adolescente e até mesmo adulto. Ele se torna mais sociável, menos agressivo e mais respeitador na sua família, nos seus amigos e na sociedade. E torna até mais correto também, menos suscetível a esses erros de corrupção que tanto assolam o nosso país. Bom. Doutor Henrique, fala mais um pouquinho para nós, nesse papo de vencedor, fala mais um pouquinho para nós o que representa, de fato, a equipe Pé de Vento para Petrópolis, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para o mundo. O que representa, na sua opinião, a equipe Pé de Vento? A Pé de Vento, que foi fundada, né, em 1983, que foi assim numa ideia assim vaga, sem grande alcance inicial, por um grupo de ex-universitários lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre eles estudantes de educação física, geologia, medicina, belas artes, e deixa eu ver quem mais, enfermagem. Então, terminou na corrida dos médicos em 1983, outubro, e terminou vencendo por equipe, né? Uma equipe
emprestada. E dali, os atletas começaram a treinar, a treinar a gente, treinar com a gente. E aí começaram a ter esses atletas, né? Então, só para você ver, entre as 13 maratonas, as melhores marcas brasileiras de todos os tempos, 7 foram atletas formados na Perivento, né? E aí você fala, isso é rua e pista. A principal prova de pista de fundo é o 10.000 metros na pista. Das 6 melhores marcas, 3 são da Perivento. E aí, isso aí se repete em 15 quilômetros, meia maratona. Quando você vê essas provas de rua aí na televisão, onde tem a presença dos africanos, se você pegar os 10 melhores brasileiros, normalmente, sempre que eu vou contar, eu consigo contar de 6 a 8 são atletas formados da Perivento. Então, a Perivento tem... Isso é estatística. Isso não se muda. Isso não é opinião, não. É estatística. Estatística é uma ciência exata. Então, a Perivento terminou tendo assim, um resultado muito bom. Já que levamos para as Olimpíadas em vários atletas, já conseguimos vários resultados de vitórias em maratonas pelo mundo todo. Esse dia eu estava contabilizando lá, só aquele souvenir que às vezes os atletas trazem para mim de lembrança. Eu tenho uma parede lá na minha casa totalmente tomada daqueles souvenirs, são 47 países diferentes. Eu mesmo já tive em 31 países diferentes a convite desses países, levando os meus atletas para representar o Brasil. Então, eu creio que nós demos uma contribuição muito grande. Eu gostaria, já que não está tocando esse assunto aqui, fazer uma sugestão à CBAT, que faça cursos de capacitação para nossos treinadores. Nós temos pessoas muito boas aqui e atualizar e aprender nunca é demais. Então, se deveria... E aí procurar pessoas também que tenham resultados. Nós temos treinadores aqui com uma formação muito boa, vou citar um só aqui para não delongar muito, por exemplo, o Clodoaldo, aí estou falando em termos de fundo, né? Tem o Cláudio Castilho também, aí todos os outros, todos esses técnicos. Então, fazer reuniões com esses técnicos e fazer cursos de adaptação, ou, aliás, de aperfeiçoamento para os treinadores. A minha preocupação é uma só. Nós tivemos excelentes atletas na década de 80. Nós tivemos excelentes atletas na década de 90. E agora nós não temos mais. Nós não temos um atleta correndo abaixo de 2:10. E isso já tem muito tempo. Nós não temos um atleta correndo abaixo de 2:10 na maratona. É porque tem muitas provas? É porque tem muito dinheiro pingado nas provas? Ou é porque não tem talento? Ou é por causa da formação dos treinadores que não estão procurando se atualizar? Esse é o questionamento que eu deixo. É uma questão a ser pesquisada mesmo. Mas, doutor Henrique, nós tivemos e temos ainda bons treinadores no nosso país de atletismo. Tem algum segredo para o pé de vento se destacar tanto assim sobre os demais e podemos dizer que a equipe pé de vento é uma supremacia na corrida de fundo do nosso país e da América do Sul? Tem, assim, algum segredo que só possa dizer para os nossos ouvintes, nossos participantes aqui da nossa live? Ô, Coronel, milagres não acontecem, né? Então, quando tem uma coisa... Quando o sol nasce, é porque é a hora dele nascer. O sol não vai se pôr na hora que ele nasce. Então, existe toda uma lógica para isso. Vai ter que esperar aquele tempo rodar e tudo mais. É como as ciências também. Se você procurar estudar, pesquisar, você vai se tornar um pesquisador. E para você se tornar um pesquisador, basta você olhar, observar e anotar e comparar.
Esses são os princípios da pesquisa. Nós sempre fizemos isso. A primeira vez que eu corri uma maratona, se não me engano, foi em 1977, eu cheguei mal pra caramba. Eu cheguei numa desidratação de terceiro grau. Terceiro grau mesmo. Tem colegas médicos me escutando. Eu sei o que é uma desidratação de terceiro grau. Eu sou pediatra, fui professor de pediatria há 16 anos. E o pediatra que mais entende de desidratação. É um dos profissionais que mais entende de desidratação. Então, eu procurei corrigir aquilo. Logo depois, teve uma outra maratona. Então, eu já usei a minha primeira pesquisa, que foi sobre mim mesmo. Eu fiz uma solução glicofisiológica. O que é? Soro glicosado com soro fisiológico. Fazia um por um. Por exemplo, 100 ml de um, 100 ml de outro. E tomava aquilo. Cheguei inteirão. Depois eu fui aperfeiçoando. Isso foi em 77. Em 88, 89, no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte, aí eu publiquei um trabalho que era inovador, e naquela época se falava que o açúcar que deveria ser dado para os maratonistas deveria ser 2,5%. Costa, colaboradores, vários pesquisadores mundiais. Eu fui contra aquilo e falei, não é. Na minha pesquisa chegou a uma conclusão de 6% a 8%. Aí, na época, foi o Cláudio Gil, olhou para mim assim e falou, você está indo contra a pesquisa mundial. Só que os seus dados são muito coerentes. E a sua estatística é enorme. Eu tinha 940 dados coletados. Aí, logo depois, apareceu vários outros trabalhos e publicações concordando com a gente. Então, você tem que pesquisar. Aí, também, em 1975, eu comecei a estudar sobre substâncias que ajudam o atleta, porque o atleta entra num desgaste muito grande. Já sabe, você entende bem o que é treinar 45 quilômetros sem parar. Alguns atletas meus chegaram a isso. Ou então 30, 38 quilômetros. Então, eles não podem ser considerados pessoas comuns. Atletas meus chegaram a ter frequência cardíaca de 26 batimentos por minuto. Se eu falar isso, tiver algum cardiologista me escutando, ele vai falar que é mentira. Ou então, se esse atleta meu chegar no hospital que ele atende, ele manda ele para o CTI. E aquilo é uma paranormalidade. Né? Então, o Ronaldo da Costa tinha 29, o Éder Moreno tinha 30. Eu mesmo cheguei a ter 38 de frequência cardíaca na época que eu treinava mais adequadamente. Então, se o atleta tem um coração potente, tem uma ejeção sistólica muito maior, às vezes 5 vezes maior por minuto do que um atleta comum, uma pessoa comum, então o coração dela não precisa bater tão rápido, óbvio. Mas o cardiologista que tiver de plantão lá no hospital é capaz de internar o atleta e mandar ele para o CTI. Com 30 de frequência cardíaca, é claro que normalmente isso não acontece. Por quê? Porque ele vai ouvir o histórico do atleta. Ele vai ficar na dúvida e vai chamar um cardiologista com experiência em fisiologia ou em medicina do esporte. E ele vai ver que isso que eu estou falando é verdade. Então, pesquisar. Então, em 1975, também, eu comecei a estudar alguns suplementos, algumas vitaminas e minerais. Eu te digo, todos os atletas meus que tiveram resultados, se eles não tomassem esses suplementos, eles não fariam resultados. E os atletas que não tomavam, não fez resultado. Por quê? Porque são muito espoliados. Eles têm que beber muita água. Então, um atleta, nós comuns, que bebemos apenas 2 litros de água por dia, o atleta tem que beber 4, 5. Porque a sudorese dele, a quantidade de água que vai perder pelo suor, é muito maior. A quantidade de água que vai perder pela respiração, pela hiperpneia, é muito maior. Então, eles têm que beber muita água. Então, os suplementos dele, aquelas vitaminas que vão estar, os minerais que vão estar na comida normal, não vai ser suficiente. Quem falar que é só fazer uma comida equilibrada, está falando besteira. Eu te digo, com experiência,
que eu tenho de 45 anos nisso, e eu sou um pesquisador. Eu sou um pesquisador, eu sei o que eu estou falando. Às vezes as pessoas acabam de formar aí, nem acabou de ler, de estudar as lições da faculdade, aí fica falando o contrário. Não existe, as pessoas esquecem elas. Então, eu comecei a fazer uns trabalhos para isso. Aí eu também comecei a fazer pesquisa no campo da imunidade. O Arthur Castro, por exemplo, foi um atleta que ele só teve sucesso porque eu desenvolvi uma fórmula à base de vitaminas e alguns minerais que estimulavam a imunidade dele. Ele, quando chegava na época de competição, ele tinha uma gripe e não corria. Então, foi a primeira experiência. Então, isso até publiquei já falando sobre isso. E eu, hoje, aqui em Santa Terezinha de Goiás, onde eu trabalho, né? Aí eu quero agradecer até o pessoal aqui, da população, ao prefeito aqui da cidade, os amigos que eu tenho aqui, né? Tem um especial aqui, que é a Magda, uma empresária aqui, e o Boca, que é o marido dela. Agora mesmo estava no sítio lá com eles, e aí vim para fazer essa live, estou retornando para lá agora. As pessoas me receberam de braço aberto, e eu desenvolvi várias formas. Então, tem aquelas formas para a pessoa melhorar a sua performance, melhorar a sua depressão, melhorar fazer um sono mais equilibrado e melhorar muito a sua imunidade nessa época agora de pandemia. Então, eu, por exemplo, te digo, eu só estou aqui trabalhando por causa esses suplementos que eu tomo, que estimulam a imunidade. Eu tenho uns 4 anos que nem gripe eu pego. Né? Então, aqui, talvez, alguns pacientes chegaram para mim. Semana passada, chegou uma senhora aqui e falou assim, doutor Henrique, se um dia o senhor for embora, eu vou falar para o prefeito para ele ir buscar o senhor e trazer de volta. Que depois o senhor passou a tratar de mim, passar essas vitaminas para mim, eu virei outra pessoa. Eu só ficava numa rede deitada. E eu tinha meus porcos para cuidar, as galinhas, e molhar as plantas. E eu não fazia nada. Hoje eu faço tudo isso e eu estou inteirona. Então, só para você ver. Então, é pesquisa. Eu estou sempre pesquisando. Publiquei trabalhos em treinamento em altitude, treinamento intervalado, né? Tudo isso eu tenho pesquisa sobre isso. Ótimo. Você falou sobre frequência cardíaca. Quando a gente treina muito, a frequência baixa demais. Eu lembro que em 1992, eu estava capitão e eu tinha que fazer um curso de aperfeiçoamento de oficiais. E aí veio o exame médico. Eu estava treinando na época 30 quilômetros por dia. E meus batimentos estavam acusando 36 batimentos por minuto. 3,6. E aí o cardiologista me reprovou. Eu falei para ele, doutor, eu sou maratonista. Ele, não, teu coração está com problema, vou te mandar para o teste de esforço. Só vou te aprovar depois dos testes de esforço. Aí eu fui para a esteira, ele queria elevar meu batimento, eu acabei quebrando a esteira de tanto correr, estava muito bem treinado, quebrei a esteira, que só tinha uma esteira na escola, aí ele teve que pedir uma outra esteira, aí eu fui para o hospital fazer, aí viram que eu não tinha nada, eu falei, doutor, o maratonista tem esses batimentos, ele queria me reprovar. Aliás, ele me reprovou, assim, de imediato. Aí depois ele viu, aí eu fui explicando, porque ele não tinha essa informação de medicina esportiva, né? É verdade, isso acontece. Então, mas você falou uma coisa muito importante para a época agora, para como conviver nessa pandemia. Como evitar, aliás, como fortalecer as defesas do corpo, não só para os atletas, mas para a pessoa de um modo geral, para ficar mais resistente, não só ao coronavírus, a qualquer vírus, não é isso? Beber muito líquido, sais minerais e vitaminas. Então, dentro disso, né, eu vejo assim, muitas besteiras e coisas de pouca importância que as pessoas supervalorizam essas coisas. Né? Então, na verdade, você tem... É só você fazer um
curso de medicina ortomolecular ou ver na internet, que é tão fácil isso. Eu fiz o curso de medicina ortomolecular. Então, você tem determinadas substâncias que estimulam a sua imunidade muito mesmo, em torno de 2 dias. Eu comecei isso foi em 84, com crianças que tinham infecções repetidas de amigdalite. E aí, todo mês ela ia ao pediatra, todo mês ela tomava antibiótico. Se eu passava aquela fórmula para ela, pronto, acabava. Ela não tinha mais infecção. É claro que essa fórmula depois eu fui aprimorando. E hoje, aqui, para a população lá aqui de Santa Terezinha, eu estou com essas fórmulas muito mais evoluídas, muito mais desenvolvidas. E não faz com que essas pessoas fiquem mais saudáveis. E aí eu associo, né, a parte de imunidade e essa parte de a pessoa se sentir bem. Né? Então, a pessoa se sente mais equilibrada, mais estável, com mais energia no corpo também. Então, porque as vitaminas, elas têm a definição de vitamina, é vita-vite, de vida, e aminas, grupamentos NH3. Então, são as aminas da vida. Então, elas metabolizam melhor os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Elas funcionam como os fatores de coenzimas, por exemplo. Então, elas têm uma ação fundamental no organismo. Agora, essas vitaminas que tem na farmácia, só para você ter ideia, você vai comprar um complexo B na farmácia, tem 1,2 miligramas de vitamina B1. Na minha fórmula, eu uso 30 miligramas. Essas vitaminas na farmácia funcionam bem pouquinho, né? Agora, você dando 30 vezes aquela dose, e elas não têm efeitos colaterais. E outra coisa, vitamina não engorda. As pessoas têm medo de tomar vitamina para engordar. É porque em pediatria existem determinados compostos que, junto com as vitaminas, vem uma substância para aumentar o apetite. Por exemplo, como buclivite. É a vitamina com buclizina. Então, que aumenta o apetite. Aí as pessoas associou que vitamina engorda. Na verdade, vitamina não engorda. Então, hoje, dentro do coronavírus, né, falando sobre isso, então, aí as pessoas ficam falando assim, não, eu vou tomar corticoide. Tem gente aí falando que existe indicação de corticoide para coronavírus. Existe. Agora, tem gente aí já querendo tomar corticoide como prevenção. Isso aí é besteira. Hoje, né, existe um jogo político, sujo até. E isso me deprime muito. Isso. Por exemplo, as pessoas tentando derrubar a hidroxicloroquina. Né? Por quê? Porque a hidroxicloroquina é eficiente, mas ela tem de ser tomada no início da doença, entre o 2º e o 4º dia. É precoce. E não na hora que a pessoa está com uma dispneia intensa e que já está indo para o hospital para morrer. Aí nada vai funcionar. Entende? Eu tenho um ex-atleta meu que eu tratei lá em Brasília e ele começou a ter dor de cabeça, dispneia, começou a ter febre, tosse, perdeu o gosto e o olfato. E aí o médico lá que atendeu ele passou uma dipirona para ele. Falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso não, cara. Aí eu tive que fazer um tratamento mais completo para ele. Aí ele tomou hidroxicloroquina, tomou azitromicina, tomou ivermectina e o AS. Porque se ele começou a fazer dispneia, provavelmente a grande verdade desse vírus, ele faz uma coagulação intravascular disseminada. E é a causa das mortes. É exatamente essa, é uma coagulação. E o AS é um anticoagulante. Então, eu fiz esses medicamentos para ele. Aí, pra você ter ideia, em 24 horas o quadro dele estabilizou, em 36 horas começou a melhorar, e 48 horas, para você ver, não tinha mais nada. E isso veio a favor ou de encontro, né, com outros profissionais que usam essa mesma metodologia em vários locais. A ivermectina, por exemplo, é que as pessoas estão falando menos, mas ela é uma substância inócua que eu uso desde há muitos anos em pediatria, no tratamento de escabiose. Mas olha para você ver, ela serve para tratar dengue, chikungunya, serve para tratar eumintos e até as gripes comuns. Quem fala isso não sou eu, não.
São vários pesquisadores que vêm colocando isso. E ela, sim, ela pode, se você usar ela, tem algumas pesquisas sobre isso. Na Bolívia, por exemplo, estão fazendo um trabalho lá, dando ivermectina uma vez a cada mês, para ver se acaba com o coronavírus. Mas esse trabalho ainda não foi publicado. Mas eu creio que vai dar certo. Mas se você tem medo de pegar o coronavírus, é só você ter ali à sua disposição, que é um remédio que vende em qualquer farmácia, né? E tomar a ivermectina. A hidroxicloroquina, não, ela é controlada, né? Porque as pessoas começaram a comprar isso em grande escala, começaram a estocar, né? E acabou. Então, o Ministério da Saúde resolveu fazer isso. Agora, o erro grande do Ministério da Saúde, principalmente o ministro Mandetta, que começou a preconizar isso, a pessoa só usar a hidroxicloroquina na hora que estava morrendo. Na hora que está morrendo, chama a funerária. Ué, que brincadeira é essa? Então, ela tinha que tomar antes. E existe também um grande problema, que é a guerra farmacológica de grandes grupos farmacêuticos. Existe aí, vindo aí, o Remdesivir, que eles estão patrocinando médicos para fazer trabalho para dizer que a hidroxicloroquina não funciona. Infelizmente, tem muita coisa suja. Não é só esses corruptos governadores que tem aí no Brasil que fica tentando lucrar com a morte ou com a contaminação do coronavírus nos estados seus. Não é só eles, não. Tem muita gente trabalhando contra. Doutor, isso é um absurdo. Quantas pessoas morreram por não ingerir logo no início a hidroxicloroquina, como, por exemplo, nosso amigo Baltar, né, o grande corredor aqui do início dos anos 80, faleceu, também não tomou hidroxicloroquina. Eu tive um cunhado do meu irmão também, a mesma coisa. Alguns amigos se foram porque os médicos não prescreveram a hidroxicloroquina, levando para o lado político, né? Quantas vidas se foram físicas por esse caminho político errado, né? Pois é, pode ter certeza que se eles tivessem tomado hidroxicloroquina no início e a ivermectina, não teria morrido. Eu juro para você, não teria. Lá foi no Maranhão que eu escutei um médico falando, no hospital lá que eu trabalhava, eles já têm um kit pronto. A pessoa começou a ter os sintomas do coronavírus, não há necessidade de internar, mas eles dão aquele kit com eles, com hidroxicloroquina, ivermectina, o AS e a azitromicina. Então, praticamente... Sua voz sumiu. Sua voz sumiu, doutor Henrique. O doutor Henrique estava falando sobre o tratamento inicial para quem apresenta sintomas de estar infectado pelo coronavírus. E ele diz que imediatamente tem que tomar hidroxicloroquina com esses outros componentes baratos, que sai um preço muito barato, e que a gente, por política, não está sendo tratado por esse lado. Então, está esclarecendo isso, que o caminho inicial é a hidroxicloroquina. Então, estou vendo várias perguntas aí, né? O senhor está... Isso é a pergunta do João. Deixa eu ver aqui mais perto, porque o Henrique sumiu da tela, o telefone dele deve ter descarregado. Como ele está no... Deixa eu ver aqui. O melhor está com... O senhor está com toda razão. Infelizmente, não estão pensando no nosso povo. Coronel Rabelo, tem
o pessoal concorda com isso, né? Está havendo falcatrua. Pelo que o doutor Henrique falou, há numa forma de governo que a gente não pode afirmar. Voltou o doutor Henrique aí. Está ouvindo, doutor Henrique? Estou ouvindo, sim. Tá. Então, estavam falando, um colega perguntou se estava havendo falcatrua e não receitasse remédios que são baratos. Na verdade, o que existe, tem dois problemas aí, no meu entendimento, que eu vi. Primeiro que governos corruptos, eles querem lucrar com a morte das pessoas e com a doença das pessoas, para que eles não precisam apresentar apresentar contas, né, por causa da crise. É uma lei que o presidente assinou aí, então que não precisa fazer, tem um nome aí, eu não entendo muito de política, não sei qual é o termo, mas esse é um problema. Agora, o outro é os grupos farmacológicos internacionais que não querem lucrar, não querem lucrar com a hidroxicloroquina, porque é um remédio barato. Eles querem lucrar com outros medicamentos, como esse Remdesivir americano que está vindo aí. Então, é difícil você chegar, né, e terminar e lutar contra esses grupos que são muito fortes. Está ouvindo bem? Estou ouvindo agora. Está fugindo, né? Uhum. Suzana Borg. Voltou aí? Voltou, estou escutando bem. Tá. São várias pessoas que estão fazendo perguntas aí. Teve uma... Solange perguntou se ela tem que beber bastante água, sais minerais e vitaminas para evitar a contaminação por coronavírus, além de botar máscaras e álcool gel. Deixa eu explicar direito aí. O vírus, ele não entra pela nossa pele. Ele entra pela nossa boca, pelo nosso nariz e pelos olhos. Então, se você usar a máscara, já vai ajudar. Só que a máscara, muitas vezes, você respira e o ar com aquelas gotículas com o vírus pode entrar entre a máscara e a pele e você aspirar ele. Mas se você manter aquela distância dos 2 metros, é importante, porque aquelas gotículas, chamadas gotículas de fluxo, que tem o vírus, elas vão descer e vão ficar no solo. Então, se você manter a distância, usar a máscara e procurar fazer a higienização das mãos. E aí eu tenho uma dica muito importante para isso. As pessoas falam muito, né, do sabão líquido e o gel, e o álcool gel. O álcool gel ele é muito importante, porque o álcool vai matar aquela molécula do vírus. Só que o álcool depois ele evapora, e aí vai terminar perdendo a sua função. Eu faço assim, se eu vou sair para a rua, eu lavo a mão com sabão, enxago, sacudo a mão, aí depois eu pego aquele sabão líquido, passo na mão, passo no rosto e saio com ele. Você não sai ensaboado, nem vai aparecer. E aquele não vai estragar a sua pele. Pode ver se minha pele está estragada. E eu uso isso todo dia. Minha pele é muito limpa, né, na verdade. Então, o que eu faço? Eu lavo o rosto, tiro o sabão, depois eu vou lavar a mão também, depois eu passo aquele sabão líquido na mão e deixo ele na mão e no rosto. Se por acaso
uma partícula daquela de vírus, ou várias, assentar na minha pele ou na minha mão, ou se eu tocar alguma coisa, ele não vai sobreviver, porque o sabão ele dissolve aquela carapaça do vírus, que ela é feita de gordura. E o sabão é feito para quê? Para lavar gordura. A dona de casa usa o sabão na pia para lavar um prato todo engordurado, por exemplo. Então, ele dissolve, quebra o sabão em várias partículas. E assim vai fazer com o vírus também. Então, eu uso o sabão na mão e sai daquele jeito. Então, eu cheguei, meu celular, eu passo sabão e vou para a rua com ele. Na volta, torno a lavar ele. Esses são os cuidados que você tem que ter. E chegou na rua, troca de roupa, troca de sapato. Você chegou na sua casa, na entrada, você troca de sapato, já tira o sapato e entra descalço. E aquele sapato você já coloca ali à parte, porque o vírus pode estar no solado do seu sapato também. Todos esses cuidados você tem que ter. Além desses que eu falei, se alimentar bem, tomar uns suplementos vitamínicos, minerais. Depois se fala muito a vitamina B5, B6, a B1, tá? A vitamina D, o zinco, tá? E mais outras substâncias que estimulam muito a imunidade, que é o equinácea, que é um poderoso estimulante da imunidade, e o astragalus. Só os médicos que fazem medicina ortomolecular e que sabem disso, ou aqueles que procuram estudar medicina ortomolecular. Então, essas substâncias são assim demais. Tem outras também que estimulam, como o manganês, né, o beta-caroteno, a vitamina A, mas esses são os principais. Muito bom. Nosso tempo está quase acabando. Doutor Henrique, qual o segredo para descobrir novos talentos? Pois é, essa é uma pergunta difícil, cara. Eu queria realmente saber essa resposta. Mas algumas ideias que a gente poderia ter primeiro, a pesquisa de novo. Você fazer pesquisa. Hoje, você olha para um atleta assim, você tem esse conhecimento. Você olha assim, você vai ver logo a canela dele, né? Canela fininha, a perna mais alongada, ele é aquele biotipo mais fino, então é o corredor de longa distância, aquele tipo mais forte, né? Tronco mais elevado, mais tarracudo. Esse não seria o corredor. Então, seria o biotipo. Agora, o problema todo que está tendo é que, nesse mundo moderno hoje, está mudando tudo. Antigamente, isso já tinha acontecido em Portugal. Uma vez eu conversei com uma treinadora portuguesa e ela falando para mim que lá em Portugal estava acontecendo esse fenômeno. Os corredores portugueses de longa distância estavam desaparecendo. Aí eu falei, aqui no Brasil não. Aí logo depois aconteceu. Então vem esse fenômeno da internet. O atleta, ele às vezes não vai treinar, ou então ele fica sentado o tempo todo só no WhatsApp. Então isso não é bom, porque se você ficar muito parado, você faz um edema de membros inferiores, mesmo que você não perceba, mas fica. Então o atleta vai treinar e já não consegue treinar bem. Então, e o atleta começa a ter outros prazeres na vida. O celular tem cinema, tem jogos, conversar com os amigos. Isso é uma coisa assim muito boa. E antigamente não tinha esses celulares na década de 80. Os celulares começaram no final da década de 80 a ter sucesso, a abrir o sucesso, né? Na década de 90, mas aí já não era todo mundo que fazia isso. Então já não tinha tanta opção para esses atletas. E aí a outra coisa é atualização. Né? Eu revogo, né, aos treinadores, né, para fazer atualização. Às vezes eu fico assim meio assim, não é bem chateado não, né, mas meio inquieto quando eu vou num congresso de medicina ou de educação física e você vê poucos treinadores de fundo ali. O pessoal de corredores de atletismo. O pessoal quer fazer mais aeróbica, não sei o quê, mas de fundo mesmo não tem. E isso vai afetar a qualidade do treinamento. Certo. Doutor Henrique,
penúltima pergunta. O Brasil tem chance de medalhas na próxima Olimpíada? Olha, na categoria fundo, é muito difícil, né? Nós, nos últimos campeonatos pan-americanos, aí nós tivemos o Altobelli e o Vilela, que foram atletas da pé de vento, foram atletas, né, que se projetaram na pé de vento. Eu lembro, assim, até com muito orgulho, uma vez o Altobelli veio me mostrar um jornal da Folha de São Paulo, foi Estadão, não sei, ele falando, meia página dele falando que ele, e o título da página era falando assim, do ostracismo para o estrelado. Então, relata que a vinda dele no pé de vento, ele saiu do ostracismo para o estrelado. Eu não sei se ele teve jornal ou se ele lembra disso, mas eu lembro que ele mostrou isso para mim. Então, hoje o Altobelli é uma dessas esperanças nossas, principalmente no 3.000 obstáculos. Você vê que ele tem hoje também um bom técnico, que é o Clodoaldo, então isso também conta muito. E o Edson Vilela, que também é um atleta bom. Mas, na verdade, o que a gente precisa também é mais de incentivo no esporte. Quer dizer, a própria equipe Pé de Vento perdeu o patrocínio da Caixa e nós ficamos sem. Eu sempre acreditei que o interesse de todos deve se sobrepor ao interesse individual. Eu creio que essas atitudes que o governo tomou sejam coerentes, né, e são legítimas, porque o nível de corrupção que tinha no Brasil era muito grande. Mas eu creio que isso vai voltar. E voltando esses patrocínios, eu creio que possa melhorar muito. Mas, por enquanto, nós estamos assim estagnados. Nós caímos muito. Então, vai aí um apelo ao governo federal, né? Na Secretaria de Esporte Nacional, que a gente gostaria que voltasse no Ministério do Esporte, fazer um apelo para olhar para o atletismo, para que a gente possa ter melhores resultados e ser mais respeitado no mundo, porque os grandes países do mundo se preocupam a se destacar nas Olimpíadas e nos campeonatos mundiais, porque isso valoriza o país. Né? Nós precisamos desse incentivo realmente. Doutor Henrique, me fizeram uma pergunta aqui. Claro que vamos falar de um modo geral, porque tem casos específicos. Quando temos uma competição importante no domingo, qual é o último dia da semana que devemos fazer um treinamento mais forte? Essa pergunta é importante, né? E ela me joga aos idos de final de 80 para 90. Eu sempre preconizei que o atleta deva treinar obrigatoriamente no sábado. E na sexta não tem por que também não treinar. E quando eu estava vindo uma vez lá da maratona de Chicago, eu tinha comprado uma revista americana chamada, até hoje ela tem, Runner's World. E ela falava assim, 7 razões para você treinar no sábado. Então, se você não treina no sábado, eu não me lembro exatamente todo o artigo, mas umas coisas que ele falava assim, por exemplo, o pulmão, ele tem uma função um estado chamado de complacência pulmonar. O que é isso? Se você coloca o seu pulmão para funcionar e respirando, ele começa a expandir. Se você não faz isso, ele começa a se acomodar. E durante o sono, de manhã cedo, ele está no seu menor volume. Se você fica 24 horas sem treinar, esse pulmão, no dia que você for treinar, ele vai estar na sua capacidade reduzida.
Então, você tem que ativar esse pulmão. Os vasos sanguíneos também, o seu aparelho circulatório, cardiocirculatório, coração e vasos. Nós temos os capilares. Os capilares são os condutos menores que levam sangue para os órgãos e tecidos. Então, se você não usa eles, o que eles fazem? Eles colabam. Às vezes, num corte, isso já foi uma pesquisa mostrando isso, às vezes de 48 capilares, às vezes só tinha metade, porque a pessoa estava em repouso. Agora, se ele tiver ativado, todos aqueles vasos vão estar abertos. E, cada vez mais, conforme for o nível de esforço que a pessoa fizer. O seu seu sistema imune também, ele vai estar produzindo mais hormônios. O seu baço e o seu fígado também. O seu baço, ele armazena sangue. Ele é tipo de uma esponja. Se você não usa ele, ele pega e se contrai e fica na sua função involutiva, ou seja, com pouca função. Se você ativa ele, aí ele fica funcionando. O fígado também. O fígado é um órgão de 1.400 gramas que pesa 1.400 gramas, que tem em torno de 250 funções. Olha isso aqui, coisa maravilhosa. Então, você tem que fazer ele funcionar. Aí as pessoas falam, não, mas você tem que... Energia. Isso aí é idiotice. Na verdade, o alimento que você vai ter, você vai ter alimento suficiente para o dia seguinte. É só você fazer a sua dieta normal. Alimentar corretamente, fazer a sua dieta pré-competição no sábado, fazer sua dieta pré-competitiva no domingo e obedecer essas leis da nutrição, de quantidade, qualidade, adequação, e aí e harmonia. E aí você vai ter um equilíbrio nessa alimentação que não vai afetar o seu dia seguinte, o dia da competição. Então, treinar no sábado. Hoje tem atleta, às vezes, que procura treinar até no sábado à tarde. Não sei até onde isso possa ser vantagem. Você pode fazer um treino mais curto. O que você não deve fazer é um longão. Você fazer um longão no sábado, correr 30 quilômetros no sábado, para competir domingo, aí sim, a queima de carboidrato, de energia que você vai gastar, aí de repente não dá para você recuperar. E naquele livro, as bases fisiológicas do treinamento do Costa e colaboradores, Matheus e Fox, tem um capítulo lá que ele aborda isso. Ele diz assim, que um treinamento intervalado, olha aí as pessoas me matam se eu falar, quando eu falo isso. O treinamento intervalado, ele recupera mais rápido do que o treinamento longo. Por exemplo, para você fazer um treinamento de 15 quilômetros no sábado, é melhor você fazer um de 5, tipo um fartlek. Você corre 2 minutos forte, 1 minuto fraco, 2 minutos forte, 1 minuto fraco, até fazer os 5 quilômetros. Você vai estimular mais o seu organismo, tanto hemodinamicamente, os seus vasos, o seu coração e o seu pulmão, e o estímulo vai ser maior, porque a intensidade vai ser maior, tá? E o gasto energético vai ser menor. Então, por exemplo, uma vez aconteceu isso com o Luiz Antônio. Ele ia participar de uma prova em São Paulo e a prova não era uma prova assim tão importante. Aí eu coloquei ele para fazer 16 tiros de 400, não, 12 tiros de 400 no sábado. Aí ele falou, Henrique, não tem problema não. Aí chegou lá no dia da prova, um treinador do Valdenor, que é um ícone, no nosso atletismo, uma pessoa que eu admiro muito. Aí o treinador dele falou assim, Valdenor, hoje não tem ninguém para ganhar de você. E o Luiz Antônio estava ao lado dele. Aí ele falou comigo, Henrique, fiquei sem graça. Aí não falei nada. Eu falei, está certo, Luiz, deixa eu falar. Quem ganhou a prova? Luiz Antônio. Que não era esperado para ganhar. Ele ganhou por quê? O organismo dele estava mais ativado. Você não pode acordar da sua cama e dormir já de tênis, camiseta e tudo mais, pular da cama e sair dando um tiro de mil. Provavelmente você vai ter problema.
ou não vai se sentir bem. Então, você tem que ativar o teu organismo. Então, está ótimo. É porque tem algumas teorias que preconizam para o atleta que vai competir domingo fazer um treinamento mais forte na semana, quarta-feira, no que diz respeito à quantidade e à intensidade. Aí depois, quinta, sexta, sábado, vai diminuindo um pouco a intensidade mas não parar de treinar, e a quantidade. O que você acha disso? Treinamento quarta e diminuindo quinta, sexta, quinta e sexta e sábado, para correr domingo melhor. Essa teoria, na sua opinião. É clássico isso na maratona. Há alguns atletas que falam que para você correr uma maratona, você não precisa correr mais que 32 quilômetros. Os meus corredores de 10 quilômetros fazem 32 normalmente, né? Então, eles são maratonistas. É porque os atletas, eles confundem muitas coisas. Por exemplo, se você é muito talentoso, você não precisa treinar tanto para derrotar um outro atleta que treina pra caramba. Pelo amor de Deus, compare isso, veja isso. Se o atleta é muito talentoso, ele não precisa treinar muito. Tem atletas mesmo, por exemplo, foi o caso do Éder Moreno, que nunca tinha corrido na vida dele, aí foi fazer um teste lá no batalhão, fez 3.650, sem nunca ter corrido. E foi devido a isso que eu apontei que ele seria um dos melhores corredores do Brasil, porque ele era muito talentoso, ele não corria nada, ele não treinava nada, nunca tinha treinado, fez 3.650, que corresponde a um 10.000, 34 minutos. Ninguém faz 34 minutos sem treinar um 10 quilômetros, ou 3.650 no teste de Cooper. E foi esse dado que me apontou. Aí eu fui falar lá com o comandante, e o sargento lá, Samuel, na época, era cabo, falando para ele, ó, esse cara vai ser um dos melhores atletas do Brasil. Aí o Éder virou comigo, eu não estou com essa bola toda para entrar na pé de vento, não. Aí eu virei para ele, seriamente, falei assim, ó, não é você que vai dizer se você está com essa bola toda ou não. Isso aí compete a mim, afirmar isso. Você é só dizer que quer treinar, que vai treinar. É só você executar a sua parte. Pronto. Aí o cara está aí entre os 10 melhores maratonistas brasileiros de todos os tempos. Tem três marcas entre as 10 melhores maratonas. Então, exatamente por causa desse resultado. Então, é um talento que ele tem. Agora, se ele chegar, né, e treinar menos, agora vem um outro atleta que treina pra caramba. Ele não vai conseguir fazer 10 quilômetros em 34 minutos, nem depois de 10 anos de treinado. Então, os atletas, as pessoas, os treinadores, eles têm que observarem isso. O que importa é o talento dele, depois é que vem a dedicação. Uma tartaruga pode treinar 100 anos. Ela nunca vai ganhar de uma lebre que nunca treinou. Verdade. Doutor Henrique, então, como o tempo está acabando, eu vou pedir aqui nesse papo de vencedor, gostoso, alegre, descontraído, que o senhor faça suas considerações finais. Agradecemos demais, né, já sua participação aqui conosco. Eu que quero agradecer aí a você por essa oportunidade. Você é uma pessoa assim de muita estima, é uma pessoa muito conceituada aí no Rio de Janeiro, tanto quanto os seus colegas de farda, né? Sempre foi. Eu me lembro que a gente tinha que procurar você naquelas corridas lá, você atendia a gente com aquela maior apelo, né? Maior atenção, né? E sempre preocupado com os mínimos detalhes. Lembro da corrida da PEMERG, né? Eu lembro que uma vez o Eloy ganhou ela, fez 29,40. Aí o Goianão, com 17 anos, fez um resultado fantástico lá. Fez 30 minutos e 10 segundos. Então, era uma prova assim gostosa. Todo mundo gostava de participar dela. E você, além disso, né, você tem uma função enorme aí no Rio de Janeiro.
nessas competições, no mundo esportivo, aí contribuiu muito. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aí. Obrigado, doutor Henrique, pela sua participação. Fico muito feliz. Muito feliz com a sua participação. E estou ficar aí definitivamente em Goiás. Eu como o senhor bem, eu torço por isso, mas gostaria de voltar ao Rio de Janeiro. Mas tenha certeza, o senhor tem muitos amigos aqui, inclusive esse que nos fala, que pode contar sempre com o nosso apoio, com a nossa admiração, com a nossa amizade. E eu fico feliz porque o senhor engrandeceu esse momento de hoje, essa oportunidade, e essa live que a gente vai fazendo todos os sábados agora, com pessoas que realmente venham para contribuir e levar e trazer informações importantes para o nosso dia a dia. Muito obrigado, receba meu abraço, você não pode dar um abraço aí de perto, meu abraço, e aperto de mão, de firmeza. Eu, então, quero agradecer e, por último, também, eu queria fazer um agradecimento a todos os atletas meus da Perivento, e no final, eles, coitados, eles serviram de cobaia para mim, né, nessas pesquisas minhas, né? Então, claro que eram coisas assim, bem dirigidas, né? Ainda mais que eu fui cercado de grandes profissionais ao longo do tempo, então, vários profissionais. Hoje a gente tem o Eloy, tem o meu filho Henrique, né, Henrique Exalio Viana, que hoje é o presidente da Associação Atlética Perivento, que provavelmente está me ouvindo. É uma pessoa assim, fantástica, muito inteligente, muito dedicada, muito correta, né? Eu tenho orgulho dele. Aí o Eloy, como eu falei, aí outras pessoas, como, por exemplo, o incansável Caio Bretas, que é o nosso ortopedista de nome, já tem há 30 anos que ele trabalha com a gente, vários outros profissionais que a gente já teve aí também, tem o Marcelo de Louco, o Marcelo de Favre, o Museovski, vários profissionais. A gente sempre teve uma equipe multidisciplinar muito forte. O Cavazoli, que é cardiologista nosso também de nome, de referência, que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a gente tem uma equipe de ponta. E você vê o Cabelo, esse pessoal trabalhou com a gente assim por gostar, né? Porque a Perivento não tinha dinheiro para poder pagar eles. Eles tiravam um tempo deles para trabalhar ali com a gente, só pelo prazer de assistir o esporte. Então, a esse pessoal todo, esses atletas meus, essa equipe multidisciplinar, e a todas as pessoas que nos aplaudiram, que nos incentivaram. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Muitíssimo obrigado, doutor Henrique. Muitíssimo obrigado a todos que participaram aqui conosco. Que tenham um maravilhoso sábado, um maravilhoso fim de semana. Foi muito bom esse papo de vencedor. Muito obrigado. Falou, Coronel. Obrigado a você. Muito prazer.